você acompanhe comigo o discurso do próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro. O próximo, ele não é o futuro, não. Não usem futuro. Ele é o próximo presidente do Brasil. Eu vou comentar trecho a trecho. Primeiro eu vou deixar todo o discurso rolando, para que vocês possam assistir, e depois eu quero comentar em detalhes o discurso com vocês. E eu sempre oro da seguinte forma, Tarcísio: coloque as pessoas mais preparadas do meu lado. Traga para perto de mim aqueles que têm os mesmos princípios, o mesmo sentimento do Brasil. E afaste de mim aquelas pessoas que não têm nada a colaborar com o nosso projeto de resgate do Brasil. E assim ele vem fazendo. E eu considero cada um que está aqui hoje, nesse palco, e vocês, produtores rurais, essas pessoas certas que Deus está trazendo para o nosso lado. Eu não teria alguém melhor aqui em São Paulo para caminhar ao lado do que o Hugo Tarcísio. Uma pessoa que tem, sim, plena capacidade de ser presidente desse Brasil. E se Deus quiser, ainda vai ser um dia, Tarcísio, porque o Brasil merece uma pessoa como você, comandando também esse país. E eu me sinto uma pessoa privilegiada e honrada de poder estar nessa caminhada junto contigo, do seu lado, uma pessoa que sempre foi leal ao presidente Bolsonaro, uma pessoa que sempre foi leal ao Brasil, uma pessoa que é leal ao Estado de São Paulo, e uma pessoa que é leal também na política. E há um quadro cada vez mais raro no ambiente da política. E ninguém faz nada sozinho, gente. Não tem salvador da pátria. Não tem mágica para transformar esse Brasil, a não ser com muito trabalho. E esse, eu encerro aqui, eu acho que é mais um legado do presidente Bolsonaro. Como ele sempre fez política, não indo atrás do voto, mas conscientizando as pessoas. Eu vou parar aqui, porque eu vou dar continuidade. Eu falei que ia deixar o discurso inteiro, mas só para que vocês possam entender. O Flávio, ele precisa de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia. Ele precisa do Ceará, ele precisa dos maiores colégios eleitorais do Brasil. E ele está ali falando do Tarcísio. É politicagem total, né? Ele precisa falar isso, é normal. Só que tem um detalhe, ele está de colete à prova de balas. Isso a imprensa não vai comunicar a vocês. O Flávio está de colete à prova de balas, num evento em São Paulo, dizendo que ele precisa de São Paulo, ele precisa dos eleitores de São Paulo votando no Tarcísio para governador e ele podendo ganhar São Paulo. E aí, agora é o que ele toca no ponto principal, onde ele diz o que o pai dele sempre falou: a gente não tem que fazer política por voto. E quando o Flávio fala, nós precisamos fazer política sem o voto, o que acontece? Lembram quando eu falei para vocês várias vezes que o Bolsonaro ia em Roraima, que o Bolsonaro ia em Macapá, pega um estado pequeno aí, Amapá, onde o número de eleitores não dá um condomínio no Rio de Janeiro ou em São Paulo. É um bairro. Bem dizer, um bairro. Ou uma sub-região da prefeitura. E ele nunca vai atrás do eleitor enquanto número. Ele vai para conscientizar as pessoas. E é isso que o Flávio Bolsonaro está fazendo. E agora, vejam o que ele vai falar a partir de agora. Que agora é o que vale. Abrindo os olhos dos brasileiros. E um desses legados, sem dúvida alguma, é o brasileiro entender que é importante um presidente da República que tenha uma mentalidade como a nossa de direita. E é tão importante quanto termos deputados e senadores alinhados com esse presidente da República lá no Congresso Nacional. Então, na hora, daqui a poucos meses, de escolher o futuro que você quer para você, para sua família, para os seus filhos, pensem nisso. Pensem nisso. Eu sei que todos nós queremos mudança. E ela vai acontecer. E você não precisa gostar de Flávio Bolsonaro para querer mudar o país, não. De verdade. Basta gostar de você. Que você vai saber qual escolha você tem que fazer. Né?
Então, gente, eu quero me comprometer aqui, Lupion, Geraldo, Tarcísio, quero me comprometer com todas as pautas que foram trazidas aqui. Podem ter a convicção que a partir de 2027 o agro vai ser ainda mais valorizado, vocês não vão ter um governo perseguindo vocês, pelo contrário, vão ter um governo dando a mão para vocês, porque a gente junto vai cuidar do povo brasileiro e a gente vai olhar para frente, sem retrovisor. Vocês não vão mais ouvir falar de Lula a partir de 2027, porque ele vai ficar irrelevante, porque a gente vai tratar dos problemas reais do nosso Brasil e a gente sabe como fazer. A gente já mostrou que deu certo com o presidente Bolsonaro e a gente tem tudo para fazer ainda melhor com esse time de gigantes que vai estar caminhando ao nosso lado. Gente, muito obrigado a todos vocês. Boa feira a todos. Fiquem com Deus. O Flávio conseguiu fazer. Vou aplaudir de pé. Palavras do senador da República pelo Estado do Rio de Janeiro. Bota a imagem dele, ele cumprimentando o pessoal lá, produção. Isso, olha. Presente conosco hoje aqui na abertura oficial do espaço do governo de São Paulo na AgriShow, Flávio Bolsonaro. Muito obrigado ao senador pela presença. Agradecer também. Ali está a nata de São Paulo, onde o Flávio vai precisar de cada um deles. Ele conseguiu explicar a responsabilidade de cada um, de não ficar esperando um salvador da pátria. Renovou, óbvio, né, o compromisso com o agro. Todo mundo sabe como é que funciona o agro. Você tem o topo da cadeia alimentar do agro, que não quer saber de nada, só quer saber de China. O agro real, que é esse que está ali na plateia, a galera que está lutando pelo país. O trabalhador rural mais simples, esse aí é Bolsonaro mesmo, não tem... Ninguém vai conseguir convencer, porque esse de baixo aqui é o cara que tem a terra invadida, é o cara que o MST mata, destrói, acaba ferrando a vida desse cara. E o Flávio está ali conversando com as três camadas, mesmo sabendo que a primeira não vai ser beneficiada por ele, no sentido de que ele não vai ficar vendendo o Brasil para a China. Muito bem. O Flávio Bolsonaro está fazendo um golaço. Só que, de novo, eu volto à pergunta inicial do programa. Pode colocar na tela, produção. Eu volto à pergunta inicial do programa. Mais da metade dos meus seguidores lá no X não tinham visto esse discurso do Flávio. Não tinham. Onde ele fala que vai enterrar o Lula, onde ele fala que não vai ter mais invasão de terra, que não vai ter mais festinha do MST. E aí o Josias ficou desesperado. O Josias, lá do UOL, ficou soltando as frangas. Se vocês colocarem assim, discurso Flávio, AgriShow, Josias, UOL, vocês vão ver. Eu não vou colocar aqui porque vocês estão almoçando. Eu não vou colocar coisas que possam fazer vocês vomitarem. Ninguém aqui vai querer ficar vendo o discurso de Josias. Eu prefiro muito mais que vocês escutem essas duas pessoas que estão ao meu lado aqui. Pode colocar na tela aí, produção. Ítalo Lorenzon e Valéria Bernardo. Ninguém vai querer ficar ouvir Josias, não. Quero ouvir vocês. Ladies first, né? Damas primeiro. Valéria Bernardo, tudo bom, querida? Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a toda a audiência. Boa tarde, Ítalo, meu querido amado. Lembrei muito da nossa palestra lá no interior de Goiânia, para o agro. Que situação, saber que metade da audiência não assistiu ao discurso de Flávio. É incrível como o Brasil ainda não se tocou de seu próprio Brasil, de seu próprio país, de suas próprias terras. Eu e o Ítalo fizemos uma palestra no ano passado só para um público muito fechado, muito seleto, promovido por nossa querida Jordana. Eu não vou falar o sobrenome porque ela pede para que não haja muito holofotes. Ela tem um trabalho de base simplesmente inacreditável, tá? E ela realmente selecionou os maiores produtores da cidade, da região, e eu e o Ítalo fizemos lá uma palestra bastante profícua. E pasme, Alan, quando nós perguntamos se eles conheciam, né, a bancada do agro pelo nome, como é o nome da sigla, Ítalo, que eles usam lá em Brasília? Esqueci agora. E a maioria não conhecia. A maioria dos
produtores pesados da região não conhecia. Quando nós falamos a respeito do plano quinquenal de Stalin, ninguém conhecia. Quando nós abordamos o fator, porque a propriedade tem que ter utilidade social, vamos pensar sobre isso, vamos analisar isso. Ninguém sabia do que a gente estava falando. Então é incrível como essa camada da sociedade que não se aprofunda, por exemplo, na filosofia, no conhecimento e tal, eles vão de substância. O que eles olham primeiro? Exatamente o que Flávio falou, que você chamou a atenção, o Alan. Não vai ter mais invasão de terra, não vai ter mais festinha de MST, não vai ter mais imposto progressivo da tonga da mironga, não vai ter mais esse achincalhe com o agro. Nós vamos tratar o agro com a imprescindibilidade que o agro merece. Já que o agro é imprescindível, ele deve ser tratado com imprescindibilidade. E é essa essência exatamente que o nosso agro responde. Eu queria sugerir para o pessoal da equipe, se pudesse, fazer uma segunda chamada de pesquisa e perguntar: você mora numa região de produção agrícola? Você faz parte do mundo agrícola? E inserir. Você assistiu o discurso do Flávio Bolsonaro? Porque aí a gente consegue fazer uma separação. No grupo de apoiadores que eu tenho, eu também perguntei: alguém assistiu? E a maioria não tinha assistido. Então, o que está aparecendo é que se o setor para o qual o Flávio está falando naquele momento não diz respeito à rotina diária da pessoa que está, ela não... Para o outro, passa para o próximo, onde o Flávio estava no meu segmento. Então, também parece que temos isso, ainda com uma separação que, sinceramente, não deveria existir, principalmente se a gente for falar de agronegócio. Por quê? Porque é quem põe comida na nossa mesa e sem ele somos nada, semos nunca, nada, ninguém, entendeu? Então, seria necessário as pessoas atentarem para isso. Não quero me demorar muito nessa primeira fala, nessa abertura, mas eu acho que Flávio está fazendo um excelente trabalho e é por isso que tem muita gente estribuchando por aí, profundamente irritado com a atuação do nosso presidente Flávio Bolsonaro. É isso, Alan. Lorenzon. Ítalo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Maninho, boa tarde. O Flávio, ele deu um recado muito forte no CPEC, onde ele deixou claro, Lula é amigo de narcotraficante, amigo de ditador, nós não vamos permitir isso, a única coisa que nós queremos dos Estados Unidos é que ele não se intrometa. E aí agora conversou com o povo brasileiro lá no agro, em São Paulo, onde ele vai ter um número enorme de votos e que ele vai proteger as nossas fazendas, ele vai proteger o Brasil tanto dessa imersão chinesa, essa invasão, melhor dizendo, né, essa invasão chinesa que está acontecendo no Brasil, quanto também protegendo o brasileiro do MST, que é algo que está incomodando a vida, não do cara que está no topo, da elite do agronegócio, mas aquele que está lá embaixo, sofrendo. Quem morre é aquele cara do agro que está ali, com o Bolsonaro, com a direita, se orgulhando cada vez mais, vários perfis de fazendeiros, meninas, jovens, rapazes, gravando vídeos, se orgulhando de fazer parte dessa área rural do Brasil, dizendo: olha, eu tenho orgulho de plantar e colher e alimentar o nosso povo. E isso está mudando, tempos idos. As pessoas tinham vergonha de dizer que era do campo, tinham vergonha de dizer que era do interior. Hoje, o sonho de todo mundo na cidade é ter um cantinho no interior. Até enquanto o Ítalo dá o bom dia dele aí, gostaria que vocês comentassem: Alan, eu gostaria de ter uma casinha no campo, né? Quem é que não gostaria? Eu gostaria até de ler o comentário de vocês, Ítalo. Eu cresci numa casa do campo, né? Eu cresci até meus 18 anos, morei num sítio aqui na zona rural de Rio Claro. Eu sei bem como é essa sensação. Boa tarde aí, Alan, boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos que estão ouvindo, muito bom estar aqui com vocês. Eu estou gostando muito desse Flávio, que não deu ouvidos a quem queria um Flávio Paz e Amor.
né? Esse Flávio que sabe que meias palavras não convencem ninguém. Não, entenda uma coisa, o problema não está na moderação em si, mas o problema é quando a moderação ela falseia a realidade. Então, quando você se projeta, como queriam, né, um pessoal aí, você se projeta de maneira moderada diante de um estado extremo de situação, quando você diz assim, não, vamos pacificar o campo, mas você não aponta o dedo, diz assim, ó, pacificar o campo significa o quê? Eliminar quem está matando o fazendeiro, quem tá matando produtor rural, né? Quem está usando da miséria para fazer com que esses miseráveis virem puxa de canhão para invadir fazendas, invadir fazendas produtivas, inclusive, né, para matar gado, para destruir pesquisa da Embrapa, como aconteceu anos atrás, né, destruíram mais de 20 anos de pesquisa, simplesmente porque invadiram o local e desmataram, tiraram tudo que estava ali para dizer que vão ocupar de maneira social aquela terra, né? Então, você não consegue convencer as pessoas quando você falseia a realidade. E tem uma coisa que eu acho que a política nacional, a política atual já mostrou, é que nós estamos saindo, né, para bem ou para mal, saindo da era dos personagens e entrando na era da autenticidade. Custe o que custar, né, para bem ou para mal, né, porque nós estamos num ambiente já em que ou você sustenta um personagem 24 horas por dia, o que é dificílimo, né, eu diria que é quase impossível, ou você vai ter que lidar com o fato de que as pessoas que estão que estão votando, que estão te assistindo, vão conhecer o seu verdadeiro eu. Né? Você não tem mais como você... Antigamente você tinha aquele filtro, né? O político ele só aparecia na TV ou no rádio, né, de maneira muito controlada. Muito controlada. Se você assistir, por exemplo, aquele seriado House of Cards, você vê que inclusive os assessores vamos fazer aqui um treinamento aqui de respostas para o cara já ir ter tudo treinado para a resposta e tal, e tal. Então, não dá mais para fazer isso. Não tem mais tempo hábil para fazer isso. Esse tipo de coisa ela não consegue mais. Você não consegue mais fazer porque você não tem mais esse controle. Você precisa estar na rede social, você precisa estar o tempo, você está o tempo todo sendo visto e sendo postado, né? Se você vai para algum lugar, existem milhares de câmeras não controladas que estão lá sobre você. Então não tem mais como você fazer, não tem mais como você devolver esse coelho para a cartola. Já não tem mais como. Então, o Flávio entendeu isso. O Flávio entendeu isso. Que bom que entendeu isso. Está fazendo discursos que são duros, porque tratam de duras realidades, né? E agora você tocou num ponto interessante, Alan, porque é o seguinte, você viu quantas pessoas não viram esse discurso, né? Esse discurso não está na mídia, esse discurso não vai estar no Estadão, né? Esse trabalho que a gente tem que fazer de levar as informações relevantes, porque são dois trabalhos que a gente tem, né? Primeiro, que é desfazer a mentira, e segundo, que é garantir que é verdade, garantir um pipeline ali, garantir um encanamento aí que escoa a realidade de maneira mais abundante para cada vez mais pessoas, né? Então, cada vez mais você precisa disso, porque ainda tem muita gente que não viu esse discurso, que é um puta de um discurso, um tremendo discurso, que quando você assiste esse discurso, você percebe, não, pô, o Flávio tá metendo o dedo na ferida mesmo, né? Como também teve muita gente que não viu o discurso do CIPEC, né? Não viu o discurso do CIPEC. Então, esse trabalho que a gente tem que fazer é cada vez mais relevante.